Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Diego Madia, eu tenho 39 anos, sou de Porto Alegre. Eu conheci o Rick Fernandes pelo nome dele, uma caixinha de massinha de modelar, de plastilina, e fui atrás para ver quem era, enfim, né, se tornou uma grande referência para mim por muito tempo. E quando eu consegui, enfim, ter uma oportunidade de ir a São Paulo fazer um workshop com ele, foi incrível. Eu fiz o workshop do Kono, foi assim que eu conheci, né, o Rick e a Sandy. E depois eu, enfim, como eu sou de Porto Alegre, muito longe, né, eu não consegui mais participar de nenhum outro, até que veio a pandemia, né, tava todo mundo meio assustado, meio que ia acontecer, enfim, né, o que a gente ia passar, né, o que estamos passando. Mas, cara, veio um alento, assim, do Rick e da Sandy de criar esse curso, né, esse projeto para ex-alunos, né, e alunos. Então, nossa, foi incrível, assim, porque todo fim de semana tinham lives com profissionais de renome, pessoas incríveis aí, todo mundo que eu conheci, nossa, muitos artistas, assim, né. Realmente foi um projeto que abriu muito a minha mente, né, eu tenho certeza que abriu a mente de todo mundo, porque a gente ouvia falar não só de arte em si, sobre escultura, sobre ilustração, mas sobre o mercado no trabalho, né, sobre as possibilidades que a arte nos dá para viver, né, financeiramente falando, no mundo de hoje, né, e principalmente na pandemia, onde todo mundo estava meio sem saber o que ia acontecer, né, e com certeza ajudou uma galera a acertar os seus negócios, né, a gente falar sobre rede social, sobre venda, enfim, sobre os trabalhos em si, conhecer outros ramos, né, de trabalho que a gente conheceu com as lives, enfim, foi incrível, assim, foi uma coisa, eu sei que eu falo muito incrível, mas é que é difícil, né, a gente ver isso em outros lugares, enfim, sempre parece que é uma coisa de esconder, né, esconder o conhecimento, ao contrário do que a gente viveu no Projeto Fênix, onde estava todo mundo integrado, assim, um grupo que funcionava, a galera dava sugestões, falava, né, elogiava, enfim, foi realmente muito sensacional, assim. Eu fiquei muito surpreso, eu fiquei em segundo lugar. Nossa, foi uma coisa muito boa para mim, assim, foi tipo assim, foi o melhor prêmio, assim, que eu podia ter, né, era ser avaliado por essas pessoas incríveis e ter sido escolhido em segundo lugar é realmente inacreditável, assim, porque a gente que é artista, né, a gente está acostumado sempre a ser, assim, quase que o parelho da criança, né, tipo, você é artista, né, alguma coisa assim. E lá foi uma parada super séria, assim, super de dedicação deles, né? E eu vou falar um pouco sobre os meus trabalhos, então. O primeiro desafio foi sobre fobia, né? A gente tinha que fazer alguma coisa, algum personagem, alguma coisa que remetesse a uma fobia. Eu tenho medo de altura, resolvi partir por aí, né? Eu tenho acrofobia. Eu não queria que a coisa fosse um vilão, assim, sabe? Uma coisa ruim e tal. Porque o lance do medo de altura que eu tenho é uma coisa que não é de medo de estar em lugares altos, mas é um ímpeto, uma vontade quase incontrolável de pular, né? Uma maluquice, assim. E eu sempre, que eu estou nesses momentos, assim, de lugares altos, coisas assim, eu tento me manter, né, obviamente, né, quietinho, fico, né, de boa, meio que longe da beirada, essas coisas. Então, ali que morava meio que o meu desafio, assim, de fazer. Eu fiz a Escola dos Alheios, que nada mais é do que uma concepção. Tu tem que subir uma escada, né, a escada do entendimento, né, que eu coloquei o nome, que leva ao suspenso. Então, era uma coisa bem filosófica, bem aberta, né? Então a pessoa teria que subir umas escadas no meio das nuvens, até criar alguns seres, né? Enfim, e o meu trabalho consiste ali em mostrar numa ilustração vários pontos, né,
de altura, então tem um cara no penhasco, tem um cara no avião, tem um cara numa corda bamba, enfim. E depois uma imagem conceitual ali sobre como seria a chamada dessa escola, né? Enfim, é um conceito que eu trouxe assim, para tentar amenizar, né? Eu não queria piorar trazendo um monstro, alguma coisa assim, mas sim alguma coisa que me fizesse resistir, né? Enfim, nessa escada aí que leva ao suspenso. O segundo trabalho foi sobre super-herói, e esse trabalho foi o que eu mais gostei de fazer, né? O primeiro também, mas esse com certeza foi o que eu mais gostei de fazer, porque eu queria sair um pouco do usual, assim, né? De criar um herói, vulgo super-homem ou vulgo Batman, alguma coisa assim, né? Muito parecido. É muito difícil criar herói, porque tem milhares de heróis, né? Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a jogar RPG, eu tive uma aventura que durou 2 anos, né? E no início dessa aventura, eu acabei tendo muita sorte nos dados, acabei matando 3 orcs ao mesmo tempo, foi uma coisa muito assim, e eu me tornei herói no RPG lá na vila. E o RPG ele tem uma coisa engraçada, assim, né? Porque ele acaba meio que se tornando uma memória vívida, assim, é como se tu lesse um livro, tudo acontece na tua cabeça, né? E meio que isso aí fica para sempre, né? Até hoje eu me lembro da primeira vez que eu vi um dragão, e eu citei isso na HQ. Aí eu escolhi fazer uma HQ de poucas páginas, obviamente, né? Por causa do tempo. A gente sempre tinha, se não me engano, 2 semanas para produzir os trabalhos. E eu quis utilizar da narrativa, né, da história em quadrinho, que é uma coisa que eu acho muito legal, né? Eu não sou aquele super artista, mega desenhista e tal, mas eu gosto muito de narrativa. Eu aprendi isso com as HQs do Constantine, uma das primeiras HQs adultas que eu li, que me deu vontade de estudar narrativa e tal, porque os desenhos eram meio ruins, mas a narrativa era linda, o roteiro era muito bom. E eu sempre tenho isso na cabeça, assim, né, que às vezes tu não precisa ser bom em tudo, né, mas ter uma coisa onde tu realmente gosta de ler e tal, e trazer. E para mim era narrativa, e eu queria trazer toda essa minha aventura lá do início, né, da minha sessão de RPG para o quadrinho, né. Até deu uma curiosidade que a Sandy achou muito depressiva, porque no final da minha primeira HQ, eu deixava a fantasia de lado e perdia, acabava vendo televisão, assim, e tal, era uma parada meio dramática, enfim. E ela disse, tá meio triste. E eu, que bom, né, era isso que eu queria, né, sentiu. Mas daí eu acabei alterando ali no último dia, eu fiz uma página de novo, redesenhei alguns quadros, reestruturei algumas coisas e entreguei uma mensagem um pouco mais feliz, né. E foi trimassa, assim, porque também ouvir o feedback também é importante, né? E a gente, às vezes, saber que tá atingindo uma pessoa de uma forma negativa, de repente, sei lá, não era a minha intenção, né? Então, aí que eu refiz essa parte. O terceiro desafio foi realmente um desafio, né? Porque era um conto, o briefing, né? E a gente tinha que criar os personagens a partir desse conto. E o conto tinha um ar, assim, meio místico, eu sempre remetia uma coisa dos maias, enfim. E eu quis fazer uma criatura, né? Que ela fosse extraterrestre, né? Com aquela visão mais ou menos dos deuses maias que a gente vê, né? Nas imagens, carregando muito ouro, muitas coisas douradas, não que seja ouro, mas, né, itens dourados, enfim, no corpo. Só que eu queria também uma coisa meio religiosa, né? Então eu coloquei umas energias ali atrás da Kumpu, né, que era o nome do ser. Coloquei umas energias, umas asas, assim, enfim, para remeter essa coisa meio de anjo bíblico, né? Uma coisa meio eram os deuses astronautas, né? Aquela coisa de ter uma relação entre os extraterrestres e a religião, enfim. Né? E a criança também, eu fiz ali com algumas referências do Casaco Amarelo, principalmente, porque eu gosto muito da Coraline e o It, né? Tem um gurizinho com um casaco amarelo, então foi bem legal fazer esse trabalho. O quarto desafio e o
desafio final foi o mais difícil para mim, assim, né? Porque eu não sou... se tratava de um mundo meio cyberpunk, uma coisa meio futurista, alguma coisa assim, e eu não sou um bom desenhista de máquinas, de coisas tecnológicas, enfim, não sei desenhar um carro, não sei desenhar um helicóptero, uma arma, não consigo, não tenho esse talento. Então foi o que mais me desafiou, mas além disso eu tentei também trazer para o trabalho as coisas orgânicas, né? Então, tipo assim, eu não precisava realmente ficar pensando em paradas super tecnológicas ou coisa assim. Eu tentei trazer uma coisa meio old school, né, para o trabalho, uma coisa meio Tales from the Loop, uma coisa mais Blade Runner, sei lá, uma coisa assim mais antiga, né? O futuro, como que as pessoas de antes viam o futuro. E eu tinha isso na minha cabeça, eu desenvolvi o monstro ali, meio metade de macaco, meio experiências, né, biológicas com pedaços de partes mecânicas, mas uma coisa meio velha, meio mal feita, assim, né? Essa que foi a ideia. Nossa, assim, ficar esse lugar foi incrível, todo o projeto foi incrível, nossa, enfim. Estou muito feliz, muito feliz. Só tenho a agradecer a Sandy e o Rick por essa oportunidade e toda a galera que participou, cara, foi incrível, assim, nossa, tem artistas incríveis e tá aí no top 10 aí dessa galera foi muito bom, assim, é um reconhecimento, né, pelo tempo de trabalho, pelas coisas que a gente lê sempre, estuda sempre, né. Ser artista é meio que isso, né? A gente tá sempre buscando alguma coisa e é tão legal ser reconhecido e ter conseguido chegar aí em segundo lugar que, né, é inacreditável, assim, porque tinha tanta coisa boa, assim, que eu nem em um momento eu pensei que eu ia ficar aí nessa colocação. Então, muito obrigado, Sandy Rick, cara, muito, assim, ó, foi demais, façam mais, né, chamem mais pessoas, enfim. Vocês transformam as vidas, né? Vocês transformaram a minha vida aí no workshop, transformaram a minha vida no Projeto Fênix. Então, enfim, saibam que serei sempre grato. Um abraço.